Estreia agora, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, exatamente às 23 horas, a tão anunciada e esperada série de estudos intitulada A Volta de Jesus. Aqui mesmo, no programa Direto ao Coração, sob o comando do pastor Luiz Carlos, o pastor da graça e do amor de Deus. Este estudo se dará em 4 partes. A última parte será na última quarta-feira do mês de agosto. Mas advertimos. Atenção! É importante alertá-los que neste estudo, as mentiras acerca da volta de Jesus serão todas reveladas. Confiram tudo que for exposto, com base integralmente bíblica, e vocês jamais serão enganados como tem sido até os dias de hoje. Estejam atentos durante todo o estudo, e confiram. Somente assim, vocês ouvirão e entenderão o que jamais souberam antes. Olá, abençoados de Deus, você que está aí me ouvindo através desse vídeo, pela internet, nesse canal do YouTube, você é um abençoado de Deus, nunca esqueça disso. Eu sou o pastor Luiz Carlos, com muito prazer, e esse é o nosso encontro, o encontro do programa Direto ao Coração. E nós estamos aqui a cada quarta-feira, às 11 horas da noite, trazendo uma palavra de graça, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, para que você se liberte, para que você conheça as verdades que libertam e venha reinar em vida. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito que Deus colocou em nosso coração. Então eu quero parabenizar a você que está ligado conosco. Quero pedir a você que compartilhe essas nossas mensagens. Há muita gente escravizada nesse sistema religioso. Há muita gente sofrendo por causa da sua salvação. Há muita gente que morre, tem verdadeiro pavor de um ser chamado diabo, um espírito do mal, um demônio que até os dias de hoje atemorizam a vida daqueles que creem. Eles não sabem se realmente eles creem mais em Deus ou se eles creem mais no diabo. Porque uma pessoa que se diz crer em Deus e praticar uma fé em Cristo Jesus jamais temeria um ser que não existe, que já foi destruído pelo sangue de Cristo, que já estava julgado antes do próprio Cristo ir à cruz. Então, são essas verdades que você precisa abraçar e guardar no seu coração para que você seja livre. Livre dessas artimanhas do inimigo. Sabe quem é essas artimanhas do inimigo? Quem é esse inimigo? É as carnes que estão soltas por aí, em cima de púlpitos em igrejas, pregando mentiras, pregando medo, pregando pavor. Será que é para isso que você frequenta uma igreja? Será que você se arruma todo, toma o seu banho, veste a sua melhor roupa, pega a sua Bíblia para ir para uma igreja, para escutar isso? Para chegar lá e escutar que o diabo está solto? Para você escutar que se você não está dando o seu dízimo, o devorador vai te pegar? Ah, meu amado, quando é que você vai se libertar disso? Quando é que você vai se interessar em conhecer a graça e o amor de Deus, o evangelho da sua salvação, um evangelho de superiores promessas? Recebe essa palavra no seu coração. Fique ligado conosco. Porque aqui você vai reinar em vida. Aqui você não vai receber uma palavra para a sua carne. Você vai receber uma palavra direto ao seu coração, que vai atingir o seu espírito e vai acordar você para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Creia nisso em nome de Jesus e fique ligado conosco. E peço a você, se essas mensagens, se essa palavra, se esse alimento que você está recebendo tem feito bem a você, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com aqueles que sofrem, com aqueles que estão perdidos nesse mundo evangélico, onde se fala tanta coisa, se diz tanta coisa e ninguém chega a lugar nenhum.
só sabem confundir, colocar medo e pavor na mente e no coração das pessoas. Então eu peço a você, compartilhe esses vídeos, que é muito importante. Dê o seu like, porque o YouTube, ele entende que quando você dá um like, é porque você gostou. E aí o próprio YouTube começa a distribuir esse vídeo para outras pessoas. Por isso a importância de você dar o seu like. Então não custa nada, faça isso. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e prepare o teu coração, porque chegou o grande momento do programa Direto ao Coração. Sabe por que o grande momento? Porque hoje nós vamos falar de algo extremamente importante, que é a volta de Jesus. Ah, pastor, já estou cansado de ouvir pregação sobre a volta de Jesus. Sim, mas o que você vai ouvir hoje vem direto do coração de Deus para o teu coração. Hoje você vai entender o que foi o princípio das dores. Hoje você vai entender que grande tribulação foi essa, onde ela aconteceu, em que tempo ela aconteceu, qual foi o povo que passou por esta grande tribulação. Hoje você vai entender quem eram aqueles que sofreram o juízo de Deus. Hoje você vai entender a segunda volta de Jesus, e esse arrebatamento que hoje muita gente, por viajar na maionese, ainda crê que Jesus vai vir nas nuvens, que ele vai ver, papai vai ver, mamãe vai ver, e que ele vai sair voando para os céus, arrebatado, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nada disso. Não dê mais ouvidos a essas fábulas. Isso tudo são historinhas da carochinha, como eu tenho dito. Isso são fábulas de velhas caducas. Então fique ligado, porque hoje você vai conhecer a verdade sobre essa volta de Jesus, sobre o juízo de Deus, sobre a grande tribulação, sobre o princípio das dores, sobre o arrebatamento, e você vai, a partir de hoje, anular todo o medo que você possa estar sentindo até os dias de hoje por causa desses temas. Fique ligado conosco, vamos ouvir uma canção linda com o nosso bispo Renato Suete e já voltamos à palavra e falar sobre a volta de Jesus. Momento musical, uma belíssima e inesquecível canção com o nosso saudoso bispo do amor e da graça de Deus, Renato Suete. Confira. Você que anda sofrendo tanto e até desistiu de lutar, você que já não pode mais dormir nessas noites de solidão. Você chora tanto assim. Eu quero tanto saber o que foi feito de você, porque tanta dor em seu coração. Mas sei que alguém em seu caminho que já não quer ver você tão sozinho. Ele tem o
essa sua dor. Vem agora para Jesus, dá a Ele o seu coração e toda a sua vida vai mudar. Mais uma canção linda do nosso saudoso Bispo Renato Suédio, Bispo do Amor e da Graça de Deus, que, iluminado por Deus, compôs canções maravilhosas que realmente falam direto ao nosso coração. Mas vamos ao nosso tema de hoje, a volta de Jesus, parte 1. Por que parte 1? Porque é um tema extenso, é um tema longo, e nós vamos fazer como se fosse um estudo, para que você venha entender cada versículo, cada capítulo, cada fala, para que você grave na sua mente e não deixe nenhuma dúvida em relação a esse tema mais para você. A gente precisa entender, nesse estudo nós vamos entender isso, que todos os acontecimentos referentes à volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda, grave isso que eu estou te falando agora. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, que era a sua segunda vinda. Já aconteceram. E definitivamente anular da sua mente e do seu coração todas essas dúvidas, inseguranças, todo esse medo sobre esse terrível tema, né? Que ainda até os dias de hoje atemoriza tanta gente. Então eu quero fazer uma pergunta a você. Você acha que o princípio das dores e a grande tribulação, narrada por Jesus nos livros históricos, elas já aconteceram ou elas ainda vão acontecer? O que você acha? Eu quero que a partir de agora você comece a pensar. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça de Deus, deixou bem claro que o culto que nós devemos prestar a Deus é um culto racional. O que ele quis dizer com isso? É quando você ouve a palavra e pensa, raciocina. E não ouve a palavra, assume que aquilo é verdade, não pensa, não raciocina, não vai às escrituras para ver a veracidade daquilo que você está ouvindo e fica tudo por isso mesmo. É como diz o ditado popular, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então Paulo disse, o culto que nós temos que prestar a Deus é um culto racional. É para você pensar. É para você ativar a mente de Cristo. É para você ir conferir na sua Bíblia com olhos iluminados. Por isso será um estudo dividido em talvez 3 ou 4 partes, ainda não sei, porque é um tema longo, que tem que ser muito bem colocado para que você não tenha dúvidas de nada. Tudo bem até aí? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 21. Livro histórico de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Jesus, vede que que sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vamos dar uma paradinha aqui? Por que é que hoje todo esse sistema religioso corrupto de entendimento acredita fielmente que Jesus ainda vai voltar? Por que é que esse sistema religioso acredita que esta palavra aqui, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ainda não se cumpriu e ainda vai se cumprir? Veja bem, vamos atentar aqui. Quando ele diz assim, olha, no versículo 11, haverá grandes terremotos. Todo dia quase você tem notícia de grandes terremotos. Aí eles pegam isso e falam: Jesus está voltando. Epidemias, não preciso nem de falar de muitas, vamos falar só da Covid. Quando apareceu a Covid, foram praticamente 2 anos, né, da epidemia. Nossa, nem sei por que Jesus não voltou, porque por ele Jesus já estaria até aqui. Presta bem atenção, tudo por causa da Covid. Haverá fome em vários lugares. O mundo inteiro sempre houve fome em vários lugares. Enquanto agora você está com a sua barriguinha cheia, já comeu a sua comidinha, o seu almoço, a sua janta, já tomou o seu café, há milhares de pessoas passando fome nas ruas, nos estados, nos países, debaixo das marquises. Milhares e milhares de pessoas passando fome no mundo todo. Ah, mas aí Jesus está voltando, que já tem muita gente passando fome. Calma, vamos prosseguir. E ele diz: coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Vamos parar de novo aqui. Bom, lendo isso aqui e tendo a certeza que Jesus ainda não veio, que está por vir, então eu quero alertar você: abre o teu olho, porque eles vão pegar você aonde você estiver e vão levar na presença dos governadores e dos reis. Quem sabe você não vai aparecer na presença de Herodes, quem sabe você não vai ser levado na presença de Antipas, quem sabe você não vai ser levado na presença dos reis da época, não é isso que diz aqui? Dos governadores, como Pilatos. Vai ver que quem vai cuidar da sua vida no momento que Jesus voltar vai ser Pilatos. Preste atenção, para que a gente não viaje na maionese. Muito bem, vamos prosseguir. Versículo 14, ele diz assim: assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Preste atenção, para quem Jesus está falando isso? É para mim? É para você? Abençoado, ativamente de Cristo, Jesus estava falando para aqueles que estavam ao seu redor, naquele tempo, naquela época, naquela geração, o ouvindo. Jesus estava se referindo a eles. Quem eram esse eles? Aqueles daquela época, os judeus daquela época, os judeus cristãos daquela época. Entenda isso, por favor. Aí ele fala assim no verso 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Porque todo mundo ia ficar apavorado. Se uma família tivesse um pai ou uma mãe que não fosse cristão e o filho fosse, o pai e a mãe ia entregar ele para não morrer. Se o marido fosse cristão e a mãe não, um entregaria o outro, porque todo mundo ia querer livrar sua pele. Ninguém ia querer ser levado na presença dos governadores e dos reis para
ser encarcerados, tudo por causa do nome de Jesus Cristo. Será que você está começando a entender isso? No verso 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Só tem uma forma de hoje, nos dias de hoje, você ganhar a sua alma. Sabe qual é? Perseverando nesta palavra. Acompanhando comigo, nesse programa que fala direto ao seu coração, essas verdades que libertam. Só tem esse jeito. Não há outro jeito para você reinar em vida a não ser escutar essas verdades que vêm direto do coração de Deus para o seu coração. Então é muito importante que você comece a acordar. Nós estamos só começando esse estudo. Vamos ao verso 20 agora? Prepara o teu coração, porque daqui por diante você vai viver algo maravilhoso na sua vida. Você vai começar a se libertar de todos esses medos sobre a volta de Jesus. Então, nós estamos lendo Lucas, capítulo 21, agora o verso 20. Preste bem atenção. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, volta a perguntar a você, para quem Jesus está falando isso? É para mim? É para você? Não. É para aquele povo que estava ouvindo naquele momento, naquela geração, naquela época. Então eu vou repetir. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Para de novo. Eu pergunto a você, de onde é que você está me ouvindo agora? Será que você está em São João do Meriti, em Lopes, na Baixada Fluminense, no centro do Rio de Janeiro? Será que você está aí na Avenida Paulista, em São Paulo? Será que você está em Belo Horizonte, no Amapá, no Amazonas? Será que você está me ouvindo da França, da Itália, de toda a Europa? Será que você está me ouvindo dos Estados Unidos? De onde você está me ouvindo? Para onde você vai correr na hora que Jesus voltar e houver o sitiamento, a invasão pelos exércitos em toda Jerusalém e Judá? Será que você vai fugir para os montes? Para onde você vai fugir? Será que você pode começar a entender que a grande tribulação já aconteceu? Que Jesus se referia àqueles que estavam em Jerusalém e Judá? E falou, fujam para os montes, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, não venham para cá, porque o bicho vai pegar. Versículo 22 diz assim: porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Presta atenção. São dias de vingança. Vingança de quê? Ali ia se iniciar o juízo de Deus. A vingança do próprio Deus sobre todos aqueles que mataram, feriram, maltrataram o seu povo. Aqueles que defendiam o seu nome, que criam no seu nome. E então, naquele momento, o próprio Jesus ressuscitado traria o seu juízo sobre todos esses. E ali, entenda, ali se cumpriria tudo, eu vou repetir, tudo, abençoado, tudo é tudo o que estava escrito. E no versículo 23 ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos
para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Meu Deus do céu! Jesus está falando que é os Estados Unidos que vai ser pisado, que é a Ucrânia, que é a Rússia, que é a Itália, é a França. Não, abençoados. Vou repetir. Ele diz, versículo 24, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então você já começa a entender que toda essa história que você já ouviu por aí cai por terra. Tudo aconteceria em Jerusalém e Judá. Jerusalém ia ser pisada por eles. Os exércitos romanos, se é que você não sabe, fizeram um acordo com outros reinos, com outros exércitos, e se uniram todos somente para invadir Jerusalém e Judá. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então eu quero que você comece a entender que coisa maravilhosa. Primeiro, Jerusalém seria sitiada pelos exércitos. Eu pergunto a você, Jerusalém foi ou não foi sitiada pelos exércitos? Então isso fica claro que esse acontecimento da segunda vinda de Jesus aconteceria em Jerusalém. Porque quando isso acontecesse, o povo lá saberia que estava próximo à devastação de toda a cidade. Por isso ele disse, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus disse Judéia. Jesus não falou Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Ele falou em Jerusalém e Judéia. E ele disse depois, porque esses dias são de vingança para cumprir tudo que está escrito. Abençoado, tudo é tudo. E tenho dito. Agora, vamos continuar, porque vem mais coisa maravilhosa por aí. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Vamos parar de novo. Sabe por que esse povo todo aí está tão apavorado? Porque eles veem aí os maremotos, eles veem aí os tsunamis, os ventos acabando com tudo. Agora, recentemente, essa tempestade no Rio Grande do Sul, não é verdade? Todos esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Aí os futuristas, que eu chamo de futuristas, são categóricos em dizer, Jesus está voltando. Mas Jesus estava falando do que aconteceria naquela época. Pelo amor de Deus, entenda isso definitivamente. Quando Jesus fala de guerra, não está falando da guerra da Ucrânia, não está falando da guerra do Hamas, que você tem visto nas manchetes. Não, abençoado. Ele estava falando da guerra, da união dos exércitos, de todos os reinados com o exército romano para invadir Jerusalém. Isso é muito importante que você abra os teus olhos para enxergar isso. Ele diz no versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí não dá, aí tem que parar de novo. Abençoados de Deus, quem esperava a sua redenção?
Quem esperava a sua salvação? Quem esperava a volta de Jesus para ir para a pátria? Quem esperava e guardava no seu coração a esperança da salvação? Não era eu, não são vocês, foram eles. Porque eu e você, nós não estamos esperançosos para que Jesus venha e nos salve. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. A nossa salvação está garantida. Receba esta palavra no seu coração. A nossa morada já está no céu. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quem aguardava aquele momento da vinda de Jesus para ser ainda salvo, quer dizer, para ir viver aquela vida eterna, eram eles. A nossa já foi garantida, foi de graça, foi dom de Deus, foi pela graça que fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, nem de mim, nem de você, nem das nossas obras, foi dom de Deus. Será que é tão difícil entender isso? Presta bem atenção agora. Versículo 29. Vamos fazer o seguinte, vamos pular lá para o versículo 32, para a gente não perder muito tempo. Olha o que Jesus disse no versículo 32 de Lucas, capítulo 21. Ele diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração. Que geração, abençoado? A minha, a sua ou aquela que eles viviam? Vou repetir. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus está dizendo, essa geração que nós estamos vivendo, essa geração que vocês estão vivendo, não vai passar essa geração sem que vocês vejam o Filho do Homem vindo aos céus. Vou repetir. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então é necessário que você entenda que geração era essa que Jesus estava falando. Nunca foi a nossa. Jesus falava da geração deles. E por que você acha que essas palavras dirigidas por Jesus para aquele povo, naquele tempo, naquela época, naquele momento, seriam para nós nos dias de hoje? Como você pode me garantir isso? Como você pode me afirmar isso? Que sabedoria é essa desses pastores do sistema religioso que tudo que leem na palavra de Deus transportam para os dias de hoje? E aí, quando eu falo que eles são os futuristas, eles nos chamam de preteristas. Não tem preterista, não tem futurista, não tem ista nenhuma. O que tem é verdade, o que tem é graça, o que tem é revelação espiritual, é discernimento no espírito, e é isso que eles não têm. Recebe essa palavra no seu coração, para que você não seja mais levado e atemorizado por esse tema tão tenebroso que é a volta de Jesus. Vamos prosseguir. Pastor, o senhor falou, mas não me disse quando Jerusalém foi sitiada. Amados, Jerusalém foi sitiada nos anos 70 depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, quando os exércitos romanos se uniram, como eu disse para você, sob o comando do general Tito, e invadiram Jerusalém, destruíram toda a cidade, incendiaram toda a cidade e mais, destruíram o templo. Ora, se Jerusalém foi sitiada, se o templo foi destruído, e Jesus disse que então viria o fim, que conclusão que nós podemos chegar?
que a grande tribulação já aconteceu. Porque se a volta de Jesus aconteceu, ou aconteceria, melhor dizendo, após a grande tribulação, podemos afirmar que Jesus já veio. Essa passagem que Jesus viria nas nuvens com seus anjos já aconteceu. Justamente foi esse o juízo. A palavra diz que desceu fogo do céu e consumiu a todos. Entenda, em nome de Jesus. Vou te dar mais uma prova que tudo isso já aconteceu. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 10, no verso 23. Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 23. Preste atenção. Jesus estava dando instruções para os seus discípulos, os 12. E no verso 23 ele diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo. Para um instantinho aqui. Talvez você nunca tenha imaginado por que Jesus, quando falava em verdade vos digo, por que ele falava isso? Jesus estava querendo dizer a seguinte frase: escutem o que eu estou lhe falando, abram a sua cabeça para entender. Então eu vos digo, em verdade eu vos digo. Ou seja, é muito sério que eu vou falar para vocês. É exatamente isso que significa. Toda vez que você ouvir numa passagem Jesus falando em verdade duas vezes, em verdade vos digo, é que ele vai falar algo muito sério que tem que estar gravado no seu coração. Então, repetindo, Mateus capítulo 10, verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Alô, abençoado? Mais uma vez, Jesus não falou a cidade de Nova York, de Paris, Buenos Aires, Ucrânia, não. Jesus disse que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, que era onde eles viviam, até que venha o Filho do Homem. Oh, meu Deus do céu! Então, abençoado, você não pode mais ter dúvida que tudo isso aconteceu naquele tempo, naquela época e naquela geração. Jesus dava instruções aos discípulos, dizendo: olha, vocês vão anunciar essa palavra aí, vão ser perseguidos. Mas fique tranquilo, que antes de vocês acabarem de percorrer a cidade de Israel, o Filho do Homem virá. E aí, agora? Será que Jesus já veio ou será que Jesus ainda não veio? Qual é a sua opinião? Será que você já está começando a formar uma opinião no seu espírito? Eu não estou falando da tua sabedoria humana. Estou falando do seu espírito. Será que teu espírito está começando a entender essas verdades que libertam? Será? Eu quero, antes de terminar essa primeira parte desse estudo, já que nós estamos falando da volta de Jesus, da grande tribulação, dos princípios das dores, eu gostaria muito de te mostrar algo tão importante. E você vai entender por quê. Você sabe que a maioria dos profetas do passado profetizaram a volta de Jesus. Profetizaram o dia do Senhor. Será que eles profetizaram para hoje, 2024, ou para 2030, como muitos sábios teólogos falam por aí, ou daqui a 30 anos, ou daqui a 70 anos? Será? Então, eu gostaria muito que você acompanhasse comigo o que os profetas
falaram a esse respeito. E o que aconteceria nessa segunda vinda de Jesus? Vamos então a Zacarias. Zacarias, no capítulo 12, verso 1. Já localizou aí na sua Bíblia? Zacarias, capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Preste atenção. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então, olha que Zacarias já estava dizendo que disse o Senhor. Então, a sentença ia ser contra Israel. Preste atenção. Sentença significa o quê? Juízo, ok? Até aí? Então, seria contra Israel. Ele faria de Jerusalém um cálice de tontear, ia ficar todo mundo desesperado com o que estava acontecendo, e todos os povos ao redor, inclusive Judá. E quando isso sucederia? Durante o sítio contra Jerusalém. Bom, então isso já é uma prova cabal que a volta de Jesus aconteceria naquele tempo, repito mais uma vez, naquela geração e naquela época. E nunca é para os dias de hoje, nunca foi. Aí vem comigo lá no versículo 9, estou lendo Zacarias 12, 9 agora, diz assim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Abençoado de Deus. Todas as nações que vieram contra. Ele está se referindo a todos aqueles exércitos que se uniram para sitiar Jerusalém. Então ele procuraria destruir essas nações que vieram contra Jerusalém. Todos aqueles que eram contra, como eu já disse, que maltrataram, mataram, perseguiram, prenderam o povo de Deus. É muito importante que você acorde para isso. Olha, venha comigo agora, aí mesmo Zacarias, no capítulo 14. Olha só. Se você ler o subtítulo, que eu acredito que seja o mesmo que está na sua Bíblia, diz assim: o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Está escrito isso na sua Bíblia? Na minha está. Então o capítulo 14 de Zacarias diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha só, o próprio Deus permitiu que isso aconteça, provocou que isso acontecesse. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azai. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Preste atenção nisso. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá
que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Você recebe essa palavra? Eu acabo de dizer para você e colocar diante de você os acontecimentos, o juízo de Deus, quando Jerusalém fosse invadida pelos seus opressores. Meu Deus, será que você espera que hoje, nos dias de hoje, nós seremos invadidos pelos opressores? Só porque seguimos a Cristo Jesus? Só porque praticamos uma fé em Cristo? Não, abençoado. Isso já aconteceu. Repita comigo. Isso já aconteceu. Você recebe essa palavra? Eu quero levar você agora a Paulo. A Paulo. O Paulo não é apóstolo da graça? Então, venha comigo em Romanos, no capítulo 13, Romanos, capítulo 13, no verso 11. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 13, verso 11. Paulo falava que o dia do Senhor estava próximo. E ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Abençoado, Paulo estava dizendo isso para mim e para você? Você está esperando Jesus voltar para ser salvo? Meu Deus, então atente para isso. Paulo está dizendo para aquele povo: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Paulo dizendo para ele: desperta, gente, que Jesus está voltando. Paulo já falava isso naquela época. E ele diz: porque a nossa salvação, a dele, a de todos que estavam ouvindo naquele momento, agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meu Deus do céu, eu não posso imaginar que você, ouvindo todas essas verdades, ainda tenha dúvida que essa volta de Jesus ainda não aconteceu. Vamos a mais uma fala de Paulo. Abra agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, no verso 35. Veja só. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa? A salvação, a vida eterna deles. Muito bem. Aí ele diz assim, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, oh meu Deus do céu, Paulo errou feio, né? Porque Paulo acaba de dizer para eles que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Poxa, Paulo se enganou muito, né, cara? Nós já estamos em 2024. Esse pouco tempo de Paulo é pouco tempo para ele, porque para nós é uma eternidade. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que Paulo estava querendo dizer? Gente, é preciso confiar nisso. O justo viverá pela fé. Creia que aquele que vem virá e não tardará. Preparem-se para viver essa vida eterna que vocês tanto sonharam. Preparem-se para ver se realizar essa esperança que há no coração de vocês. Paulo deixou claro, e Paulo não estava falando nem para mim nem para você, estava falando para eles. Perceba isso, por gentileza. Eu poderia dizer para você: meu Deus, coloque seus pés no chão, caia na real.
para que você não seja mais enganado. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoados de Deus, é muito importante você entender, quando você lê a palavra de Deus, entender o que aconteceu, o que já aconteceu, em que época foi, quando se falava, tanto os profetas como Jesus, quanto Paulo, para quem falava, em que tempo falava, diante de que situação falava. Se você não entender isso, você nunca vai entender a palavra de Deus. Você vai ser sempre levado por vento de doutrinas. Você vai numa igreja, o pastor fala uma coisa, você vai na outra igreja, o pastor fala outra, você vai na outra, o pastor fala outra. Um diz que Jesus vai voltar daqui a tantos anos, outro diz que Jesus já está à porta, outro diz que enquanto não houver o aparecimento do anticristo. Meu Deus! Nós vamos falar sobre isso tudo, por isso é um grande estudo. E eu declaro em nome de Jesus que você acompanhe mesmo, para que você entenda essas verdades e se liberte definitivamente dessas artimanhas. Isso que são as artimanhas diabólicas, que eu poderia dizer que era uma artimanha do diabo, mas não é do diabo ser espiritual, é da mente do ser humano, que por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de entendimento espiritual da palavra, porque a palavra se discerne no espírito. Então eles pegam a palavra de Deus, leem os capítulos, leem as passagens, leem os versículos, como se estivesse lendo uma redação de português. Interpretam a seu bel prazer. É isso que você precisa entender, para não ser mais enganado por nada e nem por ninguém. E eu quero encerrar esta mensagem, esta primeira parte, sobre a volta de Jesus, com algo muito importante. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou te dar agora mais uma prova, na palavra de Deus, que essa volta de Jesus já aconteceu. E aí nós vamos encerrar essa primeira parte da volta de Jesus, e como disse a você, há muito que se falar ainda. Por isso é um estudo. E eu espero que você não deixe de acompanhar a segunda parte, a terceira, a quarta, enfim. Eu ainda não sei quantas partes eu vou dividir esse estudo. Mas, ao terminarmos essa série de mensagens sobre a volta de Jesus, a grande tribulação, o juízo de Deus, arrebatamento, você nunca mais vai ter dúvida disso. Eu declaro isso em nome de Jesus e receba essa palavra. Recebe aí você também no seu coração, porque você vai se libertar de toda essa ladainha que você já ouviu até os dias de hoje. Então, abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 16, no verso 27. Mateus, capítulo 16, verso 27. Jesus falando, preste bem atenção. Diz assim o versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Preste atenção agora. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Abençoado? Você ouviu bem o que o próprio Jesus acabou de dizer? Eu acho que vale a pena repetir, não vale? Preste bem atenção. Eu volto a perguntar a você, para quem Jesus estava falando essas palavras, abençoado? Pensa aí, por favor. Não me deixa sozinho nessa. Você tem a mente de Cristo. Você tem olhos iluminados. Jesus está deixando claro que o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, viria com seus anjos.
retribuiria a cada um conforme as suas obras. E aí ele diz, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Ele está falando de quem e para quem? Ele estava se referindo a quem estava ao redor dele, ouvindo naquele momento. Judeus, não era eu nem você que estávamos lá. Ele não proferiu essa palavra nem para mim nem para você. Ele estava falando para os que estavam ao seu redor, o ouvindo. Você pode entender isso? Então ele disse, vou repetir. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram com ele ali, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, meus abençoados, olha, eu declaro você recebendo esta palavra. Eu declaro você, a partir de hoje, vivendo algo extraordinário na sua vida, eliminando, aniquilando, lançando por terra todo e qualquer medo sobre essa volta de Jesus. Essa volta de Jesus tão temerosa, tão pavorosa, que tem assustado tanto você. Receba que ela já ocorreu. Ela não foi para nós. Talvez você me pergunte, mas aí Jesus não vai voltar mais? Sim, virá. Só que essa vinda de Jesus, que você deve esperar, que eu estou esperando, não é essa que você tem ouvido por aí. Essa segunda vinda de Jesus já aconteceu. Mas ora, pastor, então você está querendo me dizer o que vai vir? Vai ter outra vinda de Jesus? Opa! Por hoje é só. Se você quiser saber disso, acompanhe os nossos estudos, acompanhe as partes desse estudo, e no final desse estudo eu vou te mostrar e te provar qual será a vinda de Jesus na minha e na sua vida. Que tenha certeza, não é essa que esse sistema religioso está aguardando até os dias de hoje. Eu declaro você recebendo esta palavra, eu declaro você reinando em vida, que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada, e que essas verdades que você acabou de receber e as muitas outras que virão nos próximos, na nossa próxima programação, no nosso próximo estudo, que será dividido em várias partes, como eu já te falei, que você definitivamente absorva da sua vida todo e qualquer medo e pavor sobre a volta de Jesus. É o que eu declaro em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Diga, eu recebo esta palavra, diga glórias a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. É lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver.